Oi, eu sou Dri Mello, tudo bem aí? Queria conversar com você hoje sobre a importância de se ver, a importância de se olhar. Sabe, eu sempre gostei de estudar muito, sempre estudei bastante, sempre adorei ler, sempre o meu assunto preferido foi como eu faço para me entender, como eu faço para entender essa emoção que tá aqui, como eu saio mais rápido dessa dor que eu tô sem precisar voltar para ela. Como eu, aprofundo nos meus pensamentos. Sempre isso foi o meu assunto preferido. Se tem uma rodinha contando piada e uma rodinha no assunto profundo, eu vou na rodinha do assunto profundo. Eu adoro. Mas depois do meu divórcio, eu virei um bicho do estudo. Eu me aprofundei muito, porque eu tava numa dor tão profunda, que eu não via outra coisa para fazer na vida, não sei estudar. Assim, meus amigos me convidavam para sair, eu preferia ficar estudando, sabe? Assim, qualquer coisa outra na vida, minha prioridade era estar estudando. E chegam momentos daí que você está estudando tantas coisas, de tantas fontes, que você começa a ver, você começa a deparar de fontes diferentes a mesma coisa. E aquilo, se torna, você começa a saber. Tem coisas que você começa a acreditar, você fala, poxa, eu acredito nisso porque eu tô vendo. E aí você começa a testar no seu dia a dia para ver se aquilo é mesmo verdade. Tem coisas que só passa que você fala, poxa, faz muito sentido isso para mim. Mas fica ali naquele campo mental só, sabe? Assim, você fala, poxa vida, eu acho que isso faz muito sentido, eu gosto dessa ideia. Tem coisas que você passa para o campo do experimento, você experimenta na sua vida. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Tem coisas que não dão certo e faz sentido mesmo assim para você. Você fala, poxa vida, não sei por que não deu certo para mim, mas você gosta tanto da ideia que você às vezes continua tentando. E tem coisas que, tipo, todas as fontes, que nem eu adoro estudar livro sagrado, então eu estudei a Bíblia, tô estudando a Bíblia ainda. A Bíblia é muito difícil de entender, é incrível como a Bíblia é difícil de entender. Estudei o Bhagavad Gita, então eu adoro, né? Tem alguns livros judeus, adoro. Então, você vê que estão em todos. Todos os livros estão falando a mesma coisa. Então você pega livros, né, de escolas místicas e estão falando a mesma coisa. Então, de alguma maneira, você sabe aquilo. E aí você olha para a tua vida e a tua vida tá falando aquilo. Então, tem coisas que daí você fala, cara, isso é verdade. Não tem como não ser. Não tem como não ser verdade. Isso é verdade. E isso que eu vou falar agora aqui foi uma das coisas que eu vi nos meus estudos e eu passei a viver. Então, para mim, é uma verdade, que é que você precisa se ver. Você precisa se ver, se olhar, se ver, parar e olhar para o seu problema, parar e olhar para as suas questões, olhar para a sua mente, olhar para o seu coração, olhar para o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo com você, o que a sua vida, o que a sua realidade, o que a sua experiência está te mostrando. Quando eu entendi que a minha dor, os meus traumas, aquilo que eu acredito, os meus hábitos, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho como verdade, aquilo que eu sinto, influencia diretamente nos meus resultados,
Eu não tô brincando, eu parei o que eu tava fazendo e fui trabalhar nisso. Que foi justamente nessa época mais intensa após o meu divórcio, porque eu tava me sentindo tão mal, eu tava me sentindo tão para baixo, tão para tudo, que eu pensei, se quem eu sou dentro de mim, porque às vezes quem me via fora, me via assim como eu sou, mas nunca imaginar como que eu tava me sentindo dentro. Porque eu não vou ficar sangrando nos outros, não faz sentido isso. Porque eu tô sangrando dentro, eu ficar sangrando nas pessoas. Mas eu tava profundamente sangrando dentro. Mas eu sabia que esse sangramento dentro influenciava diretamente nos meus resultados. E é muito louco entender quantas vezes na minha vida eu só procurei ajuda, como naquela época que eu só parei mesmo para estudar, quando já estava no fundo do poço. Quando é esse momento que a gente fala, chega, agora eu não aguento mais. Agora já está insuportável para mim ficar aqui, nesse lugar onde eu tô. Não dá mais. Porque eu não aguento mais a minha própria dor. Tá insuportável. Então, como é importante? Porque às vezes a gente pensa que, tá muito ruim aqui, mas eu vou fazer alguma coisa fora, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de marido, eu vou mudar de namorado, né? Eu vou mudar de família, vou mudar de amigos, que tem que mudar mesmo, senão a transformação não acontece. Chega um ponto que se a gente não muda tudo isso, a transformação não acontece. Só que não adianta mudar isso só. A gente tem que mudar dentro. Porque senão a gente muda as pessoas, mas a gente pega outras pessoas iguais. Porque a gente vai ter os mesmos resultados. Para justificar quem a gente é. Quem a gente é. E por isso que a gente acaba chegando nesse momento que a gente fala, chega, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que eu já fiz 10 tratamentos médicos e não saro. Que eu já mudei de marido 5 vezes e só caso com narcisista. Né? Tem gente que fala isso. Que eu já mudei de casa 5 vezes e parece que eu mudo para o mesmo lugar, que eu só tenho problema. Então é muito, muito, muito importante essa olhada para nós, para as nossas questões, para os nossos traumas, para a nossa história, porque é a nossa história que está sendo contada. É simples assim, é a nossa história que está sendo contada. Então, é a nossa história que tem que ser olhada. A nossa história, não é a história do vizinho, não é a história do médico, não é a história do nosso parceiro, não é a história do nosso filho. A história do nosso filho é a história do nosso filho. Por mais que seja tão junto da gente, mas a nossa história é a nossa história e é ela que tem que ser vista. Então, às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos ver a nossa história. Nós não conseguimos, eu não conseguia ver a minha história. Eu não conseguia ver. Então, é legal a gente ter outra pessoa para ajudar a gente a ver a nossa história. Ajudar a gente a ver. E é tão legal, às vezes eu tô aqui, né, fazendo as sessões de arte e desbloqueio com as pessoas, e eu falo as coisas, e a pessoa fala, meu Deus, é isso mesmo, porque a gente não consegue ver a nossa história, mas às vezes uma pessoa especializada nisso consegue ver claramente. Quando a gente vê, que foi o que aconteceu comigo, que eu falei agora aqui no começo desse vídeo, quando eu vi, falei, meu Deus do céu, agora eu vejo. Então, queria deixar aqui essa mensagem do quanto é importante a gente ver
porque economiza muito caminho, muito caminho, muito caminho, muito caminho nessa mudança de resultado que a gente tanto busca. Tá bom? E agora eu quero deixar aqui o convite para você se cadastrar no meu canal. Dá um like nesse vídeo e dividir com alguém, com um amigo que você gosta ou com um inimigo também. Às vezes ajuda, tá bom? Então te vejo por aí. Um beijo e tchau, tchau.